Encontramos-nos na Rotunda da Boa Vista, na cidade de Porto, junto àquele que é um dos mais imponentes monumentos da cidade, dedicado à Guerra Peninsular. E na base do monumento podemos observar o brasão, as armas da cidade, adotadas em 1940. Aqui, entre vários elementos, distingue-se como peça central esta imagem de Nossa Senhora da Vandoma, que protege uma das portas, das mais importantes portas da cidade. Aliás, este símbolo é já adotado como um dos grandes elementos icónicos do Porto desde a Idade Média. Mas, na sua configuração atual, de facto, o brasão data de 1940. Mas antes deste, houve outros símbolos, outros brasões do Porto, que, em boa verdade, ainda se encontram por aí, espalhados em muitos lugares da cidade. Estamos agora na rua Barão Nova Sintra, nas instalações da Águas do Porto, com o seu belíssimo jardim, o Jardim das Águas. Um espaço que desde a década de 30 do século XX passou a acolher um grande conjunto de antigas fontes e fontanários da cidade. É um verdadeiro museu ao ar livre. E entre muitas dessas fontes podemos logo na entrada contemplar esta. Localizava-se originalmente naquilo que é hoje o Largo de São Domingos, ali mesmo, ao fundo da Rua das Flores. Uma fonte que foi erguida em meados do século XIX, por volta de 1849. Esta é só uma parte da fonte. Nomeadamente, sobre a fonte tinha esta monumental representação das armas da cidade. Umas armas que tinham sido definidas pouco tempo antes, em 1837, com o novo regime liberal. Um brasão do Porto que refletia muito do envolvimento da cidade em torno da defesa da causa liberal, que lhe valera a atribuição por parte da Rainha Dona Maria II, por indicação do seu pai, o rei Dom Pedro IV, a mais alta condecoração que existe no nosso país, o colar de Torre e Espada, que ainda hoje podemos observar em torno das armas da cidade. Ali podemos também contemplar a coroa ducal, o Duque do Porto, que foi então criado na época, uma coroa de onde sai a figura do dragão, lembrando que o Duque do Porto era, afinal, um membro da família real, da Casa de Bragança, o segundo filho dos reis de Portugal, e daí a presença do dragão. E claro, bem no meio do brasão da cidade, um coração, o coração do rei Dom Pedro IV. Este é um brasão, as armas da cidade, que irão perdurar durante mais de um século, até 1940, quando a ditadura do Estado Novo vai fazer alterações ao brasão do Porto, que perduram até aos dias de hoje. Mas, independentemente das alterações, há aqui alguns elementos que são perenes, que marcam o brasão da cidade, como é o caso, como há pouco referimos, da imagem de Nossa Senhora da Vandoma. Também ela está aqui presente neste brasão. Nossa Senhora da Vandoma, ladeada por duas torres. Mas, em boa verdade, estas duas torres têm um outro significado. Elas são a muralha da cidade e marcam aqui uma das entradas do Porto. E por isso é um elemento que se mantém até hoje. Mantém-se? Não será bem assim, porque se atentamos com um pormenor, vamos ver que neste brasão de 1837, aqui presente nesta antiga fonte concebida em 1849, vamos ver que essas torres, delas saem dois braços armados. Serão dois braços? Vamos ver outras fontes.
Vários motivos contribuíram para que, a partir da década de 30 do século XX, e mesmo antes, muitas das velhas históricas fontes e fontanários da cidade fossem desmontados e muitas delas transportadas para aqui, para o Jardim das Águas. Desde logo, questões ligadas à salubridade. Muitas dessas fontes, a água já não tinha a mesma qualidade que tinha originalmente, estavam inquinadas. Por outro lado, também, a rede do abastecimento público vinha-se alastrando pela cidade e tornando desnecessárias muitas destas fontes. Ou então, podemos mesmo admitir que, em alguns casos, elas até foram desmontadas para obrigar, de algum modo, as pessoas a ligarem-se à rede pública. E depois havia também outro motivo, o desenvolvimento urbano, e, nomeadamente, o crescimento do tráfego automóvel, e muitas das fontes vinham conflituar com a circulação na cidade. Ora, esta fonte, junto à qual me encontro, acaba por ter um pouco de tudo isso. Esta era a fonte do Ribeirinho, que se localizava ao fundo daquilo que é hoje a Rua Barão Forrester, na esquina com a Rua da Boa Vista. Uma fonte que remonta ao século XVIII, mas que agora, nos inícios do século XX, a água que resultava, como o próprio nome indica, de um ribeirinho, que nascia lá no alto, na Ramada Alta, e que descia ao longo daquilo que é hoje a Rua Barão Forrester, bom, essa água já não se encontrava em condições para consumo humano. Por outro lado, a rede de abastecimento chegava agora aí, até esta zona populosa da cidade, e nos inícios do século XX, com o desenvolvimento do tráfego automóvel. Podem imaginar como esta fonte, naquela esquina tão concorrida, acabava por ser, enfim, um obstáculo. Mas é uma fonte belíssima, que data, como vos dizia, dos finais do século XVIII, 1790, encimada pelas armas da cidade, onde, uma vez mais, vemos em destaque a imagem de Nossa Senhora da Vendôma, ladeada por essas duas torres, que afinal, mais não são, como eu vos dizia, uma representação da muralha da cidade, e mais precisamente de uma porta, a porta de Vendôma. Mas o que é interessante é se repararmos com atenção nesta representação das armas da cidade, as duas torres aqui não apresentam esses braços armados que tínhamos visto do brasão saído do movimento liberal, o brasão do Porto, aprovado em 1837. Ora, aqui, em 1790, esses braços não aparecem. Será que esses braços armados das torres surgiram com o símbolo, com o brasão liberal? Vamos ver outros casos. Vamos até um outro belo jardim da cidade. Estamos agora no Roseiral, um dos mais belos espaços dos jardins do Palácio de Cristal. E é aqui que podemos observar alguns vestígios do antigo edifício dos Passos do Concelho do Porto, a antiga Câmara Municipal, um imóvel que foi demolido em 1916, quando se abriu a Avenida dos Aliados. Mas aqui foram colocadas algumas das suas antigas janelas e varandas. E também um elemento importante que se encontrava no topo da fachada, as armas da cidade. É verdade que esse edifício tinha sido, no século XVIII, o palacete, a residência de uma família aristocrática, mas em 1818 ele foi adaptado para a Câmara Municipal. E, se olharmos para o brasão, percebemos em que estávamos em 1818, porque este não é ainda o brasão liberal que vimos há pouco, com a coroa, com o dragão, com o colar de torre-espada. Não, este é o brasão ainda da época absolutista e, por isso, igual àquele que vimos ainda há pouco, da fonte do Ribeirinho. Igual? Não. Porque, afinal, neste também encontramos esse intrigante pormenor que é
das torres que estão a ladear a Nossa Senhora da Vendôme saem os tais braços, um empunhando uma bandeira e outro uma espada envolta em uma coroa de louros. Então, podemos chegar aqui a uma conclusão, é que, afinal, estes braços não surgem com o liberalismo. Estes braços bélicos já existiam na época do absolutismo, mas agora também conseguimos datar o seu aparecimento, porque se a fonte do Ribeirinho era de 1790 e estes braços armados ainda lá não estavam, se este brasão é de 1818 e já tem esses braços armados, então significa que algo de importante poderá ter acontecido no nosso país, algo de militar, de bélico, que deu origem a estes braços. O que terá acontecido então entre 1790 e 1818? Vamos encontrar a resposta na Rotunda da Boa Vista. De facto, durante esse período, Portugal foi palco de um importantíssimo acontecimento político e militar. As invasões francesas, particularmente entre 1807 e 1814, um período que fica dominado, com efeito, por 3 invasões do exército napoleónico e depois pelo arrastar do conflito naquilo que fica conhecido como a Guerra Peninsular. Um momento que é particularmente marcante para a cidade do Porto, que conhece 2 dessas invasões, em 1807 e 1808, a primeira invasão, e depois, no ano seguinte, em 1809, a segunda invasão francesa. É um acontecimento que nos é recordado neste imponente monumento, cuja primeira pedra foi lançada exatamente no centenário da terrível segunda invasão francesa, uma peça concebida pelo escultor Alves de Sousa e pelo arquiteto Marques da Silva, mas a obra iria prolongar-se durante as décadas seguintes. Só foi inaugurada em 1952, mas estão aí muitas dessas marcas terríveis, como o famoso desastre da Ponte das Barcas, essa ponte assento em barcas que ligava o Porto a Gaia e que irá colapsar no início da segunda invasão da cidade, arrastando para a morte provavelmente centenas de pessoas. Aqui podemos ver também momentos marcantes, aqui representados pela vitória guiando o povo, e também, obviamente, cenas dos conflitos, onde se chama também a atenção para a participação popular que foi aqui relevante na resistência aos franceses. Um monumento que é coroado bem lá no topo, um leão, o leão que representa o exército inglês e português, sufocando a águia napoleónica. Encontramos agora no Museu Militar do Porto. Foi inaugurado em 1980 pelo general Ramalhianes, então Presidente da República, aproveitando o edifício que durante muitos anos abrigara a PIDE, a Polícia Política da Ditadura do Estado Novo. E este é um local onde a história, a memória das invasões francesas é também abordado, até pelo impacto que particularmente as 2 primeiras invasões tiveram no norte e na cidade do Porto. Nomeadamente a segunda invasão, com tão nefastas memórias. A 4 de novembro de 1808, Napoleão entrara com um numeroso exército, são centenas de milhares de homens na Península Ibérica e muito rapidamente toma conta de Espanha. Apenas um mês e meio depois, a 16 de janeiro do ano seguinte, 1809, Napoleão, na sequência da Batalha da Corunha, coloca os ingleses em fuga. Napoleão regressa agora à França, mas deixa à frente do seu numeroso exército o Duque de Dalmácia, o Marechal Soult,
E agora o objetivo seguinte é tomar Portugal. A ideia é atingir o Porto apenas 15 dias depois, 1 de fevereiro. E 10 dias após a tomada de Porto, os planos napoleónicos era que o exército francês chegasse a Lisboa. Tal não vai acontecer. A resistência popular portuguesa vai travar durante muito tempo as tropas napoleónicas, desde logo para entrarem no território nacional, cruzarem o Minho ou as fronteiras com a Galiza. E depois, a avançada para o Porto, onde era suposto chegar, como dizia, 1 de fevereiro, vai ser muito travada. E os franceses acabarão por tomar o Porto a 29 de março, mas vão tomá-lo de uma forma verdadeiramente notável. Uma batalha, a Batalha do Porto, que se vai saldar em poucas horas por um triunfo napoleónico. Aliás, tal faz com que Napoleão mande colocar a referência do Porto no Arco de Triunfo, em Paris, entre as grandes vitórias, as grandes batalhas resultantes de toda a sua estratégia política-militar. Mas a permanência do exército napoleónico no Porto e essa avançada, supostamente em 10 dias até Lisboa, também não vai acontecer. Bem pelo contrário. O Marechal Soult vai ter enormes dificuldades em conseguir avançar para Sul. E do Sul, entretanto, as forças anglo-lusas, comandadas por Arthur Wellesley, vão então repostar. Com efeito, Wellesley, Duque de Wellington, vai, numa estratégia bem montada, reconquistar o Porto, a 12 de maio desse ano de 1809. Uma vitória também muito rápida, apanhando de surpresa o Marechal Soult e as suas tropas, que têm que bater retirada de um modo precipitado do Porto. No dia seguinte, Wellesley faz a famosa proclamação aos habitantes da cidade, que começa com a referência que as tropas francesas foram expulsas desta cidade pela bravura e disciplina do exército que comando. Sim, o Porto marcava o início do fim da segunda invasão francesa. Mas também é verdade que já na primeira invasão francesa, e sem o auxílio dos ingleses e de Wellington, o Porto havia já expulso o exército napoleónico. Vamos conhecer melhor esse episódio, que afinal é ele que explica a origem dos braços armados nas torres das armas da cidade. Sim, o Porto protagonizara já em 1808 o início do fim daquela que tinha sido a primeira invasão francesa. E aqui o Forte de São João da Foz teve um papel importante e bem simbólico nessa libertação do país. Temos que recuar a outubro de 1807 para perceber a primeira invasão francesa. No contexto de conflito entre franceses e ingleses, Napoleão impõe o bloqueio continental à Inglaterra. Todos os países da Europa deveriam fechar os seus portos aos ingleses, mas perante uma hesitação portuguesa, fruto da velha aliança com a Inglaterra, Napoleão faz um acordo, o famoso acordo de Fontainebleau, com a Espanha, em outubro de 1807, teria que cruzar o território espanhol e entra em Portugal já em novembro desse ano. As tropas são comandadas pelo Marechal Junot, que avança em direção a Lisboa, mas quando ocupa a capital, a rainha, o príncipe regente e grande parte da corte haviam conseguido escapar a tempo. Nascia assim a famosa expressão ficar a ver navios. Foi isso que aconteceu aos franceses. Quando chegam, vêm já no Tejo as embarcações portuguesas que se vão dirigindo para o Rio de Janeiro, mantendo assim, pelo menos do ponto de vista simbólico, a independência do Reino de Portugal. Mas no mês seguinte, em dezembro,
O Porto é também ocupado por forças militares vindas de Espanha, forças espanholas, fruto desse acordo entre a França e a Espanha. Duas divisões, uma vinda da Galiza e outra da Extremadura. Mas o comandante de uma dessas divisões morre em janeiro já de 1808 e o outro comandante vai também dando sinais de que pretende abandonar a cidade. Perante isto, já em março de 1808, Junot envia o general Quesnel para a cidade do Porto. Ora, a presença agora de soldados franceses na cidade vai alimentar mais o sentimento anti-popular por parte dos portugueses perante a ocupação francesa. Ainda por cima, uma boa parte dos espanhóis, com a chegada desse destacamento francês, abandona a cidade. Ela está, por isso, menos do ponto de vista militar, ocupada. E por isso vai também nascendo entre os portuenses um espírito de revolta. Os planos vão se desenvolvendo ao longo de maio, apontando para junho, o mês das festas populares e religiosas, para uma insurreição que, de facto, irá ter lugar, levando à prisão de Quesnel e este espírito de insurreição que fará também com que muitas outras forças ainda espanholas que aqui se localizavam tenham também partido. Quesnel é preso aqui no Forte de São João da Foz, onde, de novo, é erguida a bandeira nacional, dando assim início ao fim da primeira invasão francesa. A revolta do Porto iria alastrar pelo país e, em agosto de 1808, Junot batia em retirada. Ora, algum tempo depois, para sublinhar este espírito de rebelião da cidade, a sua luta pela liberdade e pela independência nacional, o príncipe regente, futuro rei João VI, dá a indicação que o brasão da cidade deveria ter, nas suas torres que ladeiam Nossa Senhora da Vendôma, dois braços. Um empunhando uma espada e outro um estandarte com as armas nacionais. E assim se explica a presença destes braços nas armas do Porto. A heráldica, por vezes, dá-nos preciosas pistas para a história dos territórios. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.